Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Olá, minha gente, estamos de volta e vamos dar sequência à série Réu Confesso, que trata dos crimes do presidente da República cometidos durante a pandemia do novo coronavírus. Em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto, vamos refletir sobre o primeiro crime cometido por Jair Bolsonaro: o negacionismo. Às vésperas da instalação da CPI da Covid, lá no Senado, a Casa Civil da Presidência da República, ela própria, passou aos ministérios uma tarefa inglória: reunir justificativas que ajudassem na defesa do Jair Bolsonaro perante a CPI. Para organizar o trabalho, foi feita uma tabela pela Casa Civil contendo 23 crimes cometidos pelo presidente ao longo da pandemia, o que acabou resultando, após divulgação do documento pelo site UOL, numa clara confissão de culpa pela morte dos 450 mil brasileiros em decorrência da Covid-19. A própria Casa Civil reconheceu, aspas, o governo minimizou a gravidade da pandemia, fecha aspas. Negacionismo puro, né? Que desculpa o órgão da Casa Civil, chefiado pelo general Luiz Eduardo Ramos, espera conseguir para confrontar tal afirmação, se Bolsonaro fez exatamente isso sem parar? Desde o início da pandemia, o presidente deu declarações e se comportou de maneira a convencer a população de que o vírus não representava uma ameaça, que os alertas eram exagerados e que cerca de 70% da população seria naturalmente infectada. Dizia o presidente, aspas, obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, no meu entender, no entender do presidente, muito mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo, disse Bolsonaro durante viagem a Miami em 10 de março de 2020. Atenção para a data. Um dia depois, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia, ou seja, uma epidemia em escala global. Mesmo desmentido pela maior autoridade de saúde do planeta, Bolsonaro continuou na sua propaganda negacionista. Nas semanas seguintes, chamou a Covid-19 de gripezinha. Disse que os alertas eram histeria. Afirmou que os brasileiros deveriam enfrentar a doença como homem. Repetiu que 60% ou 70% da população pegariam o vírus e, ao ser indagado sobre o crescente número de mortes, já no fim de abril do ano passado, disse que nada faria. Disse o presidente. E daí? Sou o Messias,
mas não faço milagres diante das mortes. Ignorância não, política assassina. Passado mais de um ano do início da pandemia, está claro que Bolsonaro não agiu por ignorância ou por dificuldade de acreditar na ciência. Não, seu negacionismo foi proposital, uma escolha deliberada, uma política de governo. Estudos realizados pela Conectas, coordenados por professores da Universidade de São Paulo, a USP, mostram como, à medida em que Bolsonaro dava suas declarações absurdas, o governo federal tomava medidas que dificultavam o controle do vírus. Bolsonaro negava e o seu governo ajudava a espalhar o vírus. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo, mesmo que ao custo de muitas vidas, concluem os pesquisadores da USP. Esse, portanto, era o plano de Bolsonaro: infectar o maior número possível de brasileiros, mesmo sabendo que isso significaria milhares e milhares e milhares de mortes. Sim, ele sabia, e mesmo sabendo, já em maio de 2020, os cientistas alertavam que, se 70% dos brasileiros fossem infectados, o total de óbitos passaria de 1 milhão. Mas que ignorância! O negacionismo de Jair Bolsonaro foi uma forma de enganar os brasileiros e levar milhares deles à morte. O negacionismo foi a arma de propaganda de um verdadeiro genocídio. O negacionismo foi um dos crimes de Bolsonaro mais graves. E a CPI da Covid tem a chance de mostrar agora tudo isso aos brasileiros que estão sofrendo com os números e as perdas ocasionados por essa pandemia. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Réu Confesso. Muito obrigado e até breve. Aqui brilha uma estrela.
Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, parlamentares do PT comemoram a derrubada da PEC da blindagem no Senado após manifestações nas ruas. Lula convoca chefes de Estado a assumirem responsabilidades por mudanças climáticas e se diz satisfeito com o aceno de Trump ao diálogo. Comissão no Senado aprova projeto de governo Lula que isenta imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E o secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, convoca a mobilização pela aprovação do projeto também na Câmara dos Deputados. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Comente, envie sua mensagem e comentário e aproveite e já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que após a Assembleia da ONU em Nova York, o presidente Lula disse que ficou satisfeito pelo breve encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula destacou que os dois países têm interesses em comum e que os chefes de Estado têm muito a conversar. Nós queríamos reforçar no discurso que fizemos na ONU a ideia do multilateralismo, a ideia da democracia, e reforçar a nossa COP30, sabe, em Belém, na Amazônia, no mês de novembro. E, além de poder ter feito um discurso que levantava esses temas, eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque o Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre, sabe, a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e, quem sabe, dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. É isso que eu quero e eu acho que é isso que ele deve querer também. Eu, na minha relação com o chefe de Estado, a coisa que eu mais respeito é que o chefe de Estado, se ele foi eleito pelo seu povo, eu não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não gosta de mim, se ele professa a mesma ideologia que eu. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado. E não quero que esteja em jogo na relação das pessoas comigo. O que importa para mim é que a pessoa sendo eleita, a pessoa merece o meu respeito como chefe de Estado brasileiro na relação sobre os assuntos que interessam ao Brasil e aos Estados Unidos. O presidente Lula presidiu ao lado do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o evento sobre clima para chefes de Estado. Em seu discurso, o presidente brasileiro destacou a urgência de uma ação coletiva para combater a crise climática e convocou os países a assumirem suas responsabilidades antes da COP30, que será realizada em Belém em novembro. Ao sediar a COP na Amazônia, o Brasil quer mostrar
que não há como preservar a natureza sem cuidar das pessoas. Não há como revolucionar nossa relação com o planeta sem engajar uma ampla gama de atores. Por isso, promovemos o balanço ético global, com 6 diálogos regionais, que incluíram representantes da sociedade civil, do setor privado, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, cientistas, artistas, líderes religiosos e autoridades locais. A voz das pessoas precisa chegar aos chefes de Estado e de governo. Queremos promover uma cúpula de líderes que propicie um diálogo franco e direto, à altura da missão que nossa sociedade nos confiaram. Temos a chance de reparar injustiça e construir um futuro próspero e sustentável para todos. Por isso, faço um apelo aos países que ainda não apresentaram NDCs. O sucesso da COP30 de Belém depende de vocês. Vamos juntos fazer da Amazônia o palco de um momento decisivo da história do multilateralismo. O presidente Lula se reuniu também nessa quarta-feira em Nova York com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a Assembleia Geral da ONU. O encontro, a pedido do líder ucraniano, teve como foco a guerra contra a Rússia, que já dura mais de 3 anos. Lula reiterou que não existe solução militar para o conflito e defendeu um cessar-fogo imediato, com o maior engajamento da ONU na mediação de um diálogo que leve em conta as preocupações de ambos os lados. Zelensky agradeceu os esforços do Brasil e destacou a importância do grupo de Amigos da Paz, iniciativa liderada por Brasil e China. O presidente ucraniano agradeceu a Lula e falou logo após o encontro dos dois. It's good that there are signals from Brazil, President of Brazil and his team, that they support, first of all, ceasefire and peace for Ukrainian people. And President Lula told me that he will try his best to do everything to bring peace closer to Ukraine. I'm thankful to him for his clear position. I think that we had really deficit of time. We had 1 hour conversation. I think we had also some more topics on bilateral issue, trade, economy, and I think we will continue next time. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participou da reunião pelos 30 anos da Declaração de Plataforma de Ação de Pequim. O encontro, realizado também em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU, reuniu líderes de vários países para avaliar os avanços e os desafios na promoção dos direitos das mulheres. A Plataforma de Ação de Pequim foi aprovada em 1995, durante a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, e se tornou um marco global no enfrentamento à violência de gênero, na promoção da igualdade no trabalho e na participação das mulheres na vida política e social. Na ONU, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que o Brasil vem dando passos concretos nessa direção, citando a Lei da Igualdade Salarial e a Política Nacional de Cuidados como políticas que colocam em prática os compromissos assumidos em Pequim. O Brasil tem concretizado a Plataforma de Ação de Beijing. Destaco a Lei da Igualdade Salarial, sancionada pelo presidente Lula, que assegura transparência e equiparação de remuneração entre mulheres e homens. E também várias políticas de enfrentamento à violência de gênero, de promoção da economia das mulheres e da Política Nacional de Cuidados, pilares da nossa resposta contemporânea aos 12 eixos de Beijing. Durante o discurso, Márcia Lopes anunciou uma iniciativa inédita que será apresentada na COP30 em Belém. Um protocolo internacional de atendimento às mulheres em emergências e desastres climáticos. A proposta coloca a vida e os direitos das mulheres no centro da governança climática global. O documento está sendo elaborado em parceria com a ONU Mulheres e prevê 4 eixos centrais:
a produção de dados com recorte de gênero e raça, a criação de protocolos de segurança em emergências, a valorização do trabalho de cuidado na reconstrução das comunidades e o financiamento direto para organizações de mulheres e povos tradicionais. O compromisso com um protocolo de atendimento às mulheres em emergências e desastres climáticos, construindo em parceria com a ONU Mulheres Brasil e no contexto da presidência brasileira da COP30, integra a perspectiva de gênero em todas as etapas da gestão de emergências e desastres, da prevenção à reconstrução, para assegurar respostas equitativas, inclusivas e eficazes. E se ancora em experiências nacionais e na exitosa cooperação Sul-Sul. Márcia Lopes lembrou ainda que os 30 anos da Plataforma de Pequim não são apenas uma data simbólica, mas um chamado à ação para enfrentar as desigualdades que ainda persistem no mundo. Há 30 anos, em Beijing, o mundo afirmou de forma inequívoca que os direitos das mulheres são direitos humanos. Hoje, ao celebrarmos a Plataforma de Ação de Beijing, reafirmamos este compromisso, conscientes de que sem igualdade de gênero não há democracia plena, nem desenvolvimento sustentável possível. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reiterado nos fóruns internacionais: o Brasil quer ser voz ativa em defesa da paz, da democracia e da justiça social e climática, trazendo para o centro do debate político a participação social com uma perspectiva inclusiva de mulheres, populações afrodescendentes, povos indígenas, das águas, campos e florestas, migrantes, LGBTQIA+, jovens, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Além da participação na ONU, a ministra das Mulheres cumpre agenda em Nova York com encontros bilaterais sobre igualdade de gênero e justiça climática, em preparação para a COP30, que será realizada em novembro no Pará. O governo federal tem reforçado em reuniões nacionais e internacionais a importância de colocar a pauta feminina no centro das negociações. A Conferência de Belém é vista como uma oportunidade histórica para assegurar que gênero, cuidado e justiça climática sejam tratados como eixos estruturantes da governança global. E nessa quarta-feira, a proposta da blindagem de parlamentares e presidentes de partido, que havia sido aprovada pela Câmara em uma manobra entre centrão e extrema-direita, foi derrubada de vez na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Parlamentares do PT se manifestaram sobre o assunto. E aí, por exemplo, quais são os crimes inafiançáveis? Vejam bem, se o parlamentar tivesse incorrido em crime de racismo, de tortura, de tráfico de drogas, de terrorismo e também de crimes como ação de grupos armados, civis ou militares, para que ele tivesse a aplicação daquela medida cautelar, seria necessário o voto secreto da maioria dos seus pares. Quem concorda com isso, e a extrema-direita concordou e defendeu isso, agora não está com coragem de votar, mas defendeu isso, votou e comemorou. Até Pai Nosso rezaram lá na Câmara dos Deputados. Então, a máscara efetivamente caiu e nós precisamos enterrar. Outra coisa, a hipocrisia. Defenderam o fim do foro porque os responsáveis pelo golpe estavam sendo julgados lá no Supremo Tribunal Federal. E agora estende o foro a presidente de partido. Isso é um absurdo, principalmente num país como o nosso, que a legislação partidária permite que as pessoas se perpetuem no poder.
Vamos medir os presidentes de partido que existem hoje, há quantos anos são presidentes de partido. Isso é um verdadeiro absurdo. Porque a Constituição, na sua sabedoria, também diz que não existe nenhum direito absoluto, nem para os cidadãos. No artigo 5º da Constituição, inclusive que essa PEC fere, diz que todos são iguais perante a lei, mas nenhum dos direitos do artigo 5º é absoluto. Porque se o fosse, um daqueles direitos, inclusive de liberdade de expressão, ofenderia outros direitos, como a honra da pessoa. Por isso, senhor presidente, a Constituição é sábia em dizer que a imunidade é material, a imunidade, inclusive, dos parlamentares é material, mas não é absoluta. E não é absoluta porque, senhor presidente, veja, um parlamentar não pode dizer para uma deputada, abre aspas, eu não lhe estupro porque você não merece, fecha aspas. Um parlamentar não pode declarar o seguinte, através do voto, abre aspas, através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Só vai mudar se um dia partirmos para uma guerra civil. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com o senhor Fernando Henrique Cardoso, fecha aspas. Um parlamentar não pode fazer isso. Com a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, como o povo assim a apelidou, essa PEC eu tenho certeza que hoje aqui na CCJ, irá para uma cova profunda, não tem velório. Porque se tivesse velório, nós iríamos ter que estar com ela no plenário. Que ela seja enterrada definitivamente sem velório. E a seguir nós falamos que o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil avançou no Senado. Não sai daí que a gente volta já. Quer ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PTSat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil, sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for aquela convencional, mas se você já tem um conversor digital ou a sua TV tem um conversor integrado, não se preocupe. Você não vai precisar trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PTSat, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. A proposta, votada em caráter terminativo, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado, salvo se acontecer algum recurso. O texto também prevê uma redução gradual da alíquota para quem ganha e recebe aí entre R$ 5.000 e R$ 7.350 e compensação fiscal com o aumento do imposto para rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. Além disso, o projeto cria um programa de regularização tributária voltado a contribuintes de baixa renda com dívidas relacionadas ao imposto de renda. Após a aprovação do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, comemorou e afirmou que esse resultado representa a vontade do povo manifestada nas ruas no último domingo. Eu queria registrar que a redução ou a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil foi promessa de campanha do governo que se encerrou em 2023, em 22, dezembro de 22, e que não aprovou nenhuma medida no sentido de garantir essa isenção, portanto, corresponde à data do início do projeto de lei, é importante essa cronologia. Vossa Excelência fez, inclusive,
de acordo com o que estava sendo debatido da sociedade. E agora, felizmente, o presidente Lula manda uma medida, manda um projeto de lei para a Câmara com urgência constitucional para isentar quem ganha até R$5 mil. E a CAI, através do nosso presidente, Renan Calheiros, pauta e relata no dia de hoje esse projeto de extrema relevância. Eu acho que para todos nós que somos do Nordeste e do Norte do Brasil, essa isenção, esse 14º salário, ele vai representar um 14º salário para mais de 95% dos trabalhadores assalariados dessas duas regiões que têm uma renda menor. Portanto, além do que já foi dito pela senadora Tereza Leitão, pelo senador Eduardo Braga, senador Renan Calheiros, e tenho certeza que por todos os benefícios que isso vai trazer para a economia, e a gente vai dar um passo fundamental na justiça tributária que vem com a reforma tributária e agora o primeiro passo da reforma sobre a renda, perfeito, ou sobre a renda dos assalariados, né, basicamente. Então, eu queria cumprimentar e quero também frisar, senador, estou passando para Vossa Excelência, frisar que esta semana o Senado pautou aqui na CAI, amanhã na CCJ, no plenário do Senado, hoje e amanhã, matérias de interesse do Brasil, de interesse do povo brasileiro. Então, a nossa casa está muito bem colocada nesse momento que a sociedade reivindica que esta casa trabalhe para o Brasil e para os brasileiros. Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil demarca o conceito de justiça tributária. Muito obrigada, senhor presidente. Pode ser que eu não esteja presente na reunião de amanhã, mas aí eu gostaria de fazer uma observação muito mais de mérito político do que de detalhes do projeto. Quero parabenizar o autor, senador Eduardo Braga, o relator, senador Renan Calheiros, e destacar um aspecto nesta proposta que está sendo muito usado no debate sobre a reforma tributária. E algumas pessoas até perguntam, mas como é que isso vai se materializar? Aqui está muito claro, é o conceito de justiça tributária. Porque a gente só ouve o povo dizer que aqui no Brasil se paga muito imposto. Tem muitas controvérsias em relação a isto, mas virou senso comum. O Brasil cobra muito imposto, o Brasil cobra muito imposto, é só isso que a gente ouve. Esse projeto aqui deixa muito nítido e demarcado o conceito de justiça tributária. Vejam os senhores e as senhoras. Quando o projeto diz que o alívio na tributação, senador presidente, corresponde a praticamente um 14º salário para quem vai ser beneficiado. O desconto parcial do imposto de renda, ele atinge 10 milhões de brasileiros. Essa isenção, senador relator, atingirá 10 milhões de brasileiros. Aí a gente vem para o outro lado, que é o lado daquelas rendas superiores a 1.200.000 que passarão a ser tributadas na alíquota de 10%. Isso vai atingir apenas 141 mil contribuintes. É uma justiça ainda não muito equilibrada, mas já é um passo importante, senador veneziano. 141 mil pessoas que detêm, portanto, um bolo maior de rendimentos, de lucros, de tudo mais, vai contribuir com 10 milhões de pessoas que serão isentas. É um passo muito importante, senador. E é assim que a gente começa um trabalho que será aperfeiçoado com outras medidas da justiça tributária no Brasil. Muito obrigada, presidente. Bom, o ministro Fernando Haddad participou ontem da reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em uma de suas falas, o ministro falou sobre as falhas econômicas e sociais do governo Bolsonaro e sobre os projetos do governo Lula para fazer a justiça social e tributária no Brasil. Há visões diferentes do que é ser cruel
na minha opinião, e é do jogo democrático. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina e cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Não dá reajuste nenhum para professores de salário durante 4 anos, médicos, enfermeiros, na linha de frente do combate à pandemia. Para essas pessoas isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de bet, cruel é cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora, a população que se lasque. O pobre que se lasque. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela do imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprida. E isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer o que não vai cumprir, não é crueldade. Agora, tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai. E mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem, em plenário. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados com o imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões, isentar 10 milhões de brasileiros e reduzir de outros 5 milhões. No total, em 4 anos, serão 25 milhões de brasileiros que ou vão ficar isentos ou vão pagar menos imposto de renda. Em troca do quê? Em troca de 141 mil que pagam hoje 2% de imposto, estão sendo convidados a pagar um mínimo de 10%. Bom, lembrando que na próxima semana, no dia 1º, quarta-feira, acontece a votação da proposta também na Câmara dos Deputados, a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a diminuição para quem ganha, gradual, para quem ganha até R$ 7.350. E o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, convoca a população para se mobilizar pelo projeto do governo Lula, então, para conseguir essa aprovação também na Câmara dos Deputados. Quarta-feira, dia 1º de outubro. Sabe que dia é esse? Já tem planos para esse dia? Eu, você, todo mundo que luta contra a injustiça e contra os privilégios, nós temos um encontro marcado com o Brasil. É que no dia 1º de outubro está marcada a votação do projeto do presidente Lula que vai zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e reduzir a alíquota para quem ganha até R$7 mil por mês. Esse projeto do Lula também vai cobrar mais de quem ganha acima de R$600 mil por ano. Repare, é cobrar mais de apenas 140 mil barões para beneficiar mais de 20 milhões de peões. A conta, gente, é simples. Quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha muito pouco não vai pagar nada. Então é isso, galera. Quarta-feira, dia 1º de outubro, vamos mobilizar as ruas, as redes e cobrar dos deputados a aprovação do projeto do Imposto Justo. Fique ligado, siga aqui as redes do PT Brasil, comente se você é a favor do Imposto Justo
e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos nos mobilizar para a aprovação da agenda do povo, da agenda de Lula, da agenda do Brasil. O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Faria, se reuniu com o deputado Paulinho da Força, relator do projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro, e reafirmou a posição do partido de ser contra a redução das penas. Nós sabemos que quando for discutido a revisão de penas, que a gente é contra, vai ter um destaque. Vai ter um destaque do PL, de anistia ampla, geral e restrita. A deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destacou a posição da bancada do PT na Câmara em não negociar a anistia. A bancada do Partido dos Trabalhadores está fechada na questão de que não haverá redução de pena, não votaremos favorável a isso, nem muito menos a questão da anistia. É importante colocar de que fomos gentis com o relator, mas colocamos unanimidade da bancada em não aceitar de forma nenhuma nenhum tipo de negociação, porque a soberania, a democracia, o respeito às instituições é inegociável para nós. E o presidente do PT, Edinho Silva, participou ontem da aula inaugural do curso Outra Economia, Economia Solidária da Fundação Perseu Abramo, e destacou a importância da modalidade para a sociedade brasileira. Sempre defendi que a economia solidária ela é estratégica, portanto, ela é estruturante. E na minha avaliação, ela é estruturante porque tem dois pressupostos interessantes. Primeiro, ela rompe com a subordinação do trabalho. Ao romper com a subordinação do trabalho, você está dizendo aos trabalhadores e trabalhadoras que eles não precisam vender sua força de trabalho para que eles possam sobreviver, que eles podem se auto-organizar e não existe, portanto, o comprador da força de trabalho do ponto de vista, incluindo a exploração da mais-valia, não tem intermediário. É o trabalhador organizado oferecendo o seu trabalho diretamente para aquele da sociedade que precisa do serviço que ele está prestando, que necessita do produto que ele está fabricando. Então, a economia solidária deixa de ter um papel conjuntural e ela passa a ter um papel estruturante na sociedade, porque você rompe com a lógica da subordinação do trabalho. A sociedade que nós queremos, a sociedade dos nossos sonhos, os trabalhadores não vendem a força de trabalho. Não há extração da mais-valia. Essa é a concepção da sociedade socialista que nós sonhamos tanto. Portanto, a economia solidária, ela sinaliza para nós a sociedade dos nossos sonhos. Hoje tem episódio inédito do TV Elas por Elas. A pesquisadora e comunicadora independente Jéssica Valois fala sobre comunicação popular na Amazônia, juventude e periferia. Um diálogo valioso sobre como a voz das juventudes negras e periféricas tem transformado a realidade social e política da maior região do país. Não perca hoje às 16h aqui na TV PT. E no próximo bloco nós falamos que o Supremo já definiu as datas para o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Ô filha, pai, eu queria tanto estar aí com você para ver o nascimento do meu neto. Tudo bem, pai. Você vai estar bem aqui. Filha, eu não podia perder esse momento, eu vim voando. Essa é uma das milhares de histórias de aposentados que voaram pelo programa Voa Brasil. Se você tem histórias para viver, vá voando. Brasil, união e reconstrução. Estamos de volta aqui com o Jornal PT Brasil e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para os dias 14, 15, 21 e 22 de outubro o julgamento da ação penal contra o núcleo 4 da trama golpista.
Os réus desse núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022. Com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o plenário da Câmara aprovou ontem o voto favorável do PT também à medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas. O objetivo é ampliar o acesso do usuário do SUS a serviços de saúde por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais e pagamento de dívidas. No plenário da Câmara dos Deputados, a medida provisória teve 403 votos a favor e foi aprovada com unanimidade no Senado. O texto agora segue para a sanção presidencial. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou ao Bom Dia Ministro hoje sobre a importância da mobilização popular para pressionar o Congresso Nacional a discutir o fim da escala 6x1. Escala 6x1, ela de fato ela é o principal, ela é uma jornada a mais cruel que existe, especialmente para as mulheres. Então é momento de renovar. Tem país que já passou por esse processo, já eliminou 6x1. Né? Então o governo brasileiro torce para um final feliz em relação a isso. A redução da jornada máxima do Brasil, hoje é 44 horas semanais, então tem toda a condição de reduzir, a economia brasileira está preparada para reduzir para 40 horas semanais e adequar essa jornada tão cruel, especialmente para as mulheres, especialmente a nossa juventude, vem rechaçando esse sistema de jornada, cobra do empresariado brasileiro e das autoridades brasileiras uma adequação para colocar fim a isso. Agora, ela é uma coisa que está tramitando no Congresso Nacional, portanto, é importante que os movimentos observem corretamente e a necessidade, ao meu ver, de a manutenção da mobilização. Né? Vocês podem observar que o parlamento brasileiro tem um perfil que, se deixar ele livre, leve e solto, só vem prejuízo para a classe trabalhadora brasileira. O tema trabalho é um tema que tem muita dificuldade de tramitar no Congresso Nacional. Então, só vai de um jeito, é muita pressão. Parece feijão velho, só vai com pressão. No Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o deputado distrital Chico Vigilante sobre o combate à extrema-direita no Brasil e no mundo. Existe hoje o sistema de extrema-direita no mundo, é uma corrente de pensamento de extrema-direita, que está em todos os cantos, inclusive hoje no governo norte-americano. Portanto, à medida que o Brasil se posiciona da maneira que se posicionou, que as instituições democráticas funcionam, que o Supremo Tribunal Federal faz valer a sua opinião, faz valer a sua decisão, isso é um exemplo para o mundo todo de que a democracia resistiu, de que a democracia está fortalecida e o Brasil hoje é um espelho para o mundo democrático. Né? Aqueles que são contra a democracia naturalmente estão atacando as instituições brasileiras, atacando a gente, mas o mundo está vendo que a democracia aqui sobreviveu. O Brasil hoje é um espelho para o mundo, é um farol para o mundo. Isso tem que dar orgulho a todos nós. E no Café PT de amanhã você vai ver uma entrevista com o deputado federal Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, sobre a abertura do processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. O Café PT de amanhã começa às 9 horas, você já sabe. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente e até lá. Tchau! No programa de hoje você vai ver a preparação da Frente Parlamentar em defesa dos planos de educação. Vai acompanhar a defesa do currículo do ensino médio e conhecer um documentário premiado sobre Paulo Freire. Confira! Atualmente, em Brasília, temos um novo Plano Nacional de Educação que já está em discussão.
e terá impacto nos planos estaduais e municipais de todo o país. Pensando nisso, no dia 14 de outubro vai ser lançada uma frente parlamentar que terá a função de trabalhar para garantir que as demandas da população sejam atendidas. No começo desta semana foi realizada uma reunião preparatória que discutiu diretrizes e prioridades para a atuação dessa frente. O encontro reuniu representantes da APUESP, lideranças estudantis e outras entidades civis. Afinal, o tema traz impactos para toda a sociedade. É importante explicar à população que política de Estado é aquela que tem continuidade. Independente do governo eleito, a educação, aquela educação vai continuar. Se mudar, vai ser só com a força do povo. Os planos educacionais abrangem vários temas que impactam a educação no país e não se limitam a questões pedagógicas. Eles também abordam os recursos necessários para manter a estrutura da rede pública. Isso exige investimento, exige formação de professor. A formação atual, ela deixa muito a desejar. Se hoje você não tem, principalmente no ensino médio, você não tem os professores com uma formação adequada. Esse é um ponto. Você tem falta de professor de física, de química, de matemática e por aí vai. Planos educacionais passam por revisões periódicas pelo poder público, mas infelizmente nem tudo que é estabelecido acaba se tornando realidade. Então a gente precisa ter um plano que seja aplicável. Nós tivemos uma discussão muito interessante de 2010 a 2014, mas nem 80% daquilo que foi estabelecido foi de fato concretizado. Então esse plano ele tem que ser tangível, a população, especialmente aqueles envolvidos com o ensino, precisam visualizar a concreticidade desse plano. Então isso é essencial para de fato fazer um plano que daqui a 10 anos mude a vida do educando, mude a vida da população brasileira. Então a gente precisa de um diagnóstico, nós precisamos lutar para que esse plano seja aprovado e impulsionar, sobretudo, a elaboração democrática, não de gabinete, democrática, do Plano Estadual de Educação e dos planos municipais de educação. Não pode ser uma coisa de 4, 5 pessoas ou que diz representativa. Não, tem que ser popular. A ideia básica de um plano nacional é garantir a escola pública com qualidade para toda a população, sem nenhuma exclusão. Essa é a ideia básica, aliás, está na Constituição. É isso que tem que ser cumprido e que não foi até hoje, né? Uma das tarefas da Frente Parlamentar em São Paulo é contribuir na elaboração do novo Plano Estadual de Educação e corrigir problemas que afetam professores e alunos. Nós sabemos que o governo do estado atual, ele gosta muito de escola civil e militar e já está incluída a plataformização dentro das escolas estaduais. Isso prejudica o professor, que ele não consegue mais dar aula, ele só tem que se preocupar com índices de preenchimento da plataforma. Para isso vamos ter que mobilizar o estado inteiro, toda a base educacional e a sociedade também. Porque se você não puser a sociedade para brigar com isso, não explicar para o pai e para a mãe que aquela plataforma, em vez de ajudar, ela está dificultando, não adianta nada. Então você tem que pôr a sociedade trabalhando. Aqui em São Paulo, nós já começamos as tratativas, os debates, juntos com a Secretaria Estadual de Educação, o Fórum, o Conselho e todas as entidades que querem construir um novo Plano Estadual de Educação. O nosso Plano Estadual de Educação, para quem não sabe, ele termina em junho do ano que vem. Então nós estamos no time correto, nós temos aí um pouco menos de um ano para construir um novo plano de educação, que é um plano de Estado para os próximos 10 anos para os filhos e filhas da classe trabalhadora. É assim que a Frente Parlamentar vai trabalhar, de forma democrática, em conjunto com a sociedade, dialogando e ouvindo as demandas e as prioridades, porque afinal é o futuro do país que está em pauta. Botar para a população, dizer para ela, seu filho pode ter, desde a educação infantil até a pós-graduação, uma educação pública de qualidade. É direito seu, né? Vem conosco, vamos lutar. Na semana em que celebramos o aniversário de Paulo Freire, conheça o documentário Lendo o Mundo, premiado com o Kikito de melhor longa-metragem documentário no Festival de Gramado. O filme vive a experiência transformadora de Ângicos. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. O
O filme Lendo o Mundo nasceu no ano 2019, no estado de Ceará, em meio de um congresso acadêmico na URCA, em Crato e Juazeiro do Norte, chamado Artefatos da Cultura Negra. E um grupo de educadores e educadoras emancipatórias de hoje, no estado do Ceará, convidou a nós para colaborar em um documentário explorando a tradição brasileira do educação emancipatória. E decidimos que era importante acceder ao legado vivo do educador, do grande educador brasileiro Paulo Freire, mirando sobretudo os primeiros passos, as primeiras experiências, o nascimento, digamos, de Paulo Freire, qual foi o trabalho aplicado que estava fazendo Paulo Freire em um contexto também coletivo, com uma mirada coletiva nos anos antes de escrever seus primeiros livros. O filme, ele reafirma a vitória, né, do legado, né, da educação e da esperança. Então, a nossa narrativa, a narrativa desse projeto, desse filme, ela não enfatiza a interrupção do projeto de educação, mas mas sim a resistência, né, de uma semente que, mesmo diante das forças sombrias do golpe, da censura, essa semente ela segue germinando, né, desde Angicos, dos ciclos de cultura até hoje, né, essa história continua florescendo. Nesse sentido, né, estar participando do Festival de Gramado e sair de lá com a premiação também é um reconhecimento e mais do que isso, também essa sensação de missão cumprida, né, de fazer esse filme, de colaborar com essa história do cinema nacional e reforçar essa missão do cinema que traz luz para esse momento tão importante, né, que foi a experiência de Angicos. Era uma época que o Brasil inteiro vivia numa efervescência política, mas havia sim uma vontade de mudar, uma vontade de transformar o país. É a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara desse país. O Instituto Paulo Freire considera que foi uma feliz parceria esta, ao disponibilizar, né, o seu acervo, que inclusive está, né, acessível a todas as pessoas, né, no nosso centro de referência Paulo Freire. E o filme faz um recorte sobre Angicos bastante original e atualiza, né, esta importante memória. Tudo isso vai terminar dentro do acervo do Instituto Paulo Freire e temos compromisso de que tudo seja posto à disposição dos educadores atuais, dos movimentos sociais, para continuar esse legado, fortalecer e continuar e contribuir da maneira que podemos, todas as maneiras que podemos, a continuação desse legado. Então, convidamos a todos para ver o filme como uma ferramenta para contribuir a essas conversações e lutas. No dia 16 de setembro, terça-feira, a professora Bebel subiu à tribuna da Alesp para defender o currículo do ensino médio. Uma questão que para nós está preocupante, que é a falta da área de humanas ser respeitada como está na base nacional comum curricular. A gente quer que história, geografia, filosofia, sociologia componham o currículo. Eu acho que é importante que a Secretaria da Educação repense e recoloque esses conteúdos curriculares que muito vai enriquecer o currículo do ensino médio. O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das notícias do mundo da educação através do portal e das redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.